Nossa senhora, o Jake esconde muito bem esse diário no quarto dele. Você acredita que eu achei ele embaixo do colchão? Bom, depois de procurar muito e aproveitando que ele tá na escola, hoje eu vou revelar pra vocês 22 segredos do Jake. Isso aí, e eu vou expor mesmo. Começando, número 1. O Jake treina falas engraçadas sozinho na frente do espelho pra aparecer no canal. Isso aqui é muito real. O dia que ele fica na frente do espelho por horas e falando, treinando falas e me implorando pra colocar no roteiro, e às vezes ele até usa no dia a dia só pra poder usar quando a gente menos espera. Na maioria das vezes nem é tão engraçado assim, mas é bem legal o jeito que ele fica tentando se esforçar tanto. Alguma das piadas que eu coloco aqui é dele mesmo. Número 2. O Jake já tentou fazer uma entrada triunfal, mas deu errado. Teve um dia que a gente foi gravar e eu chamei ele, né, pra entrar. Aí ele decidiu, me perguntou se ele podia fazer uma entrada triunfal. Eu falei, pode. Ele começou a vir andando, parecendo um protagonista estiloso. Ele tropeçou. Ele caiu com tudo no chão. Ele bateu, ele caiu de cara no chão ainda. E ele olhou pra mim, eu tava gargalhando dele. Ele levantou e continuou andando. Aí eu avisei pra ele que tinha parado o vídeo e ele ficou com raiva, falando que era tudo encenação. Número 3. O Jake tem medos muito específicos. Tipo assim, não são medos tipo, isso aqui, tipo, escuro. Não, o Jake tem medo de histórias contadas em livro. Tipo, e ele começa ele não tem medo de fazer nada. Tipo, ele é bem corajoso. Mas quando eu começo a ler um livro e ele me pede pra ler pra ele, ele fica morrendo de medo. Começa a ler sozinho, de voz alta, só pra poder estressar ele. Número 4. O Jake fica falando sozinho. Não é pensamento alto não, viu? É conversa mesmo, ele pergunta, ele responde, ele fala como se fosse um diálogo mesmo. Eu já cheguei em casa, ele tava conversando, ele parou, ficou olhando pra mim com aquela cara, e eu achei que eu tinha interrompido algo importante. Impressionante. Número 5. O Jake é viciado em Dragon Ball. Não, tipo, qualquer coisa que você falar com ele, ele vai saber a resposta sobre Dragon Ball. E outra coisa, não é o gosto, não, um gostinho, não. Ele gosta muito, tipo, a gente chega perto dele, fala uma coisa, tipo, força, ele já sabe, ele já fala, ele começa a comparar os personagens. A maioria das vezes a gente nem entende, a gente fica encarando ele assim, impressionantemente. Número 6. O Jake dá a crise de riso do nada. Teve um dia que a gente tava na escola, né? E do nada ele começou a rir. Muito. Quem me contou essa história foi um amigo. Ele começou a rir muito no meio da sala de aula. E não tinha explicação, ele só começou a rir. A gente ficou. Eu comecei a rir junto com ele. Meu Deus do céu. Número 7. O Jake se assusta muito fácil. Se você falar muito alto, assim, perto dele, ele se assusta. Se você derrubar alguma coisa no quarto, ele se assusta. Tipo, eu também me assusto, mas eu me assusto muito difícil. Mas ele se assusta muito. Isso deve ser alguma coisa da natureza de cachorro mesmo. Eu não entendo essas coisas. Número 8. O Jake já tentou ter um estilo emo, gótico, depressivo. Tipo, foi uma fase. Atualmente o Jake tem 13 anos. E antigamente ele decidiu que queria ser emo. Ele começou a vestir meus moletom largo, preto, e começou a ir pra escola com cabelo com franja, quando o cabelo dele era maior. Nossa senhora, ele achava que tava arrasando, mas na verdade ele não tava. Número 9. O Jake é uma pessoa muito amigável, consegue fazer amigos muito fácil. Tipo, não é eu. Tipo, eu não faço amigos muito fácil. Tipo, pra eu conhecer o Terry foi na marra. O Jake não, o Jake só faz muitos amigos porque ele defende muito os outros e ele tem um senso de justiça muito bom. Então, ele acaba fazendo muito amigos, muito fácil. E isso é até legal. Número 10. O Jake não sabe desenhar. Eu também não sei desenhar, eu ainda tô aprendendo. Mas quando você vê os desenhos meus e os desenhos dele, é como se os desenhos dele fosse eu no passado. Sim, nós somos irmãos e ele vai evoluindo. Eu já ri muito vendo os desenhos dele. Teve um dia que eu fico parado olhando pros desenhos dele, tentando entender o que é. E ele me explica e eu ainda continuo sem entender. Número 11. O Jake já tentou ser muito intimidante, assim, fazendo postura fechada. Então, teve uma época na escola também, perto da época que ele tentou ser emo, que ele começou a tentar ser intimidante. Ele tentou ser dos alunos do fundão, fazer bagunça, não deu certo. Não deu certo. Ele
foi mandado pra fora da sala uma vez e ele parou. Quando ele levou uma bronca da nossa mãe. Número 12. O Jake morre de ciúme quando eu faço vídeos com outras pessoas. Tipo, ele fala que não liga, dá pra perceber, mas dá pra perceber no olhar dele, no olhar frio dele que ele faz. Tipo, eu já gravei uns vídeos com umas pessoas que acabou não saindo porque ele simplesmente, no meu celular, apagou. Número 13. O Jake já virou a noite jogando Roblox. Tipo, ele é viciado em Roblox. Principalmente nesses joguinhos atualmente. Ele já falou que era só uma partidinha. Eu fui dormir. Quando eu acordei pra ir pra escola às 6 horas, ele ainda tava jogando. E ele foi pra escola, ele ficou dormindo a aula inteirinha. Me contaram disso, ele ficou dormindo a aula inteirinha. Eu avisei, eu disse pra ele, eu avisei. Número 14. O Jake é um cara muito competitivo, gente. Tipo, ele começa a andar assim e começa a fazer corrida. Se alguém aceitar fazer corrida com ele. Quando ele perde, mas ele não emburra, né? Mas quando ele ganha, ele tenta fazer de tudo pra ganhar. Ele corre, ele voa, ele pula, ele corre com todas as forças dele. Número 15. O Jake adora me estressar. Como a gente é irmão, ele sabe exatamente o que fazer pra me estressar. Isso é muito irritante. Teve dias que ele esconde meus livros, ele esconde meu celular, ele estraga a gravação, ele me estressa muito fácil. Número 16. O Jake, ele gostava muito daqueles memes modinha. Sabe aqueles Six Seven, ai, Labubu, do amor, morango de amor, babigude, sabor de pistache? Então, ele gostava muito dessas modinhas. Por isso que ele, quando ela apareceu no canal, eu fazia de tudo pra tirar ele da frente das câmeras com aquelas modinhas. Mas ele tentava aparecer e fazer vídeo de brain hot, eu que não deixava. Número 17. O Jake não era uma criança tranquila. Eu era uma criança bem tranquila na época. Ele não. Ele era muito agitado. Ele corria pra todos os lados, bagunçava, derrubava as coisas, corria. Nossa, ele era muito. Ele tinha energia. Ele tem essa energia até hoje. Mas hoje tá meio decaído por causa da escola, essas coisas. Eu fiquei impressionante. Número 18. Jake quase não se estressa. Quase. Ele não se estressa. Ao contrário de muitas pessoas, ele parece comigo nesse ponto. Ele não se estressa muito fácil. A gente foi fazer tudo e ele continua sereno. Mas quando ele se estressa, ele fica emburrado, em silêncio. Número 19. O Jake realmente acha que é uma estrela. Tipo, quando eu falei no primeiro vídeo que ele apareceu que ele era uma estrelinha, eu não tava zoando. Ele realmente acha que é uma estrela. Eu falei que ele só podia aparecer um vídeo, ele implorou pra aparecer nos outros, vocês ainda apoiam ele. Número 20. O Jake implorou pra aparecer no canal. Ele implorou mesmo. Ele faltou implorar de joelho. Ele implorou muito. Ele começou a me bajular uma semana antes e me pediu. Eu fui obrigado a ser. Número 21. Apesar de tudo isso, o Jake é uma pessoa muito legal pra se conviver. No fim das contas, assim, se ele não fosse desse jeito, nada disso teria acontecido. Ele me ajuda bastante quando eu tô meio triste, meio pra baixo. E a gente consegue gravar os vídeos muito bom. Número 22. O Jake é um ótimo irmão. Tipo, eu tenho que admitir isso. O Jake é um irmão muito legal. E mesmo a gente não se bicando muito bem, a gente ainda tem alguns momentos muito bons. E é com esse climinha que eu vou finalizar o vídeo de hoje. Deixa o like aí se você gostou desse vídeo. E com certeza no próximo vídeo ele vai aparecer. Obrigado por assistir até aqui. E tchau.